família! Gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na Escola João Koch com a Rita Malvese. E a gente vai saber um pouquinho da história de vida dela, do marido dela, e ela vai contar um pouquinho para vocês. Rita, pode falar o seu nome completo, um pouquinho da sua história com o Renato? Vamos lá. O meu nome completo é Rita Maria Mussa Malvese. Eu conheci o Renato Malvese em São Paulo. Nós viemos para a fronteira na época da mudança do dinheiro aqui do Brasil, né? Que era cruzado, depois introduziram o real. Então nós pegamos essa fase aí. São Paulo estava um caos e a gente resolveu jogar tudo para o alto. Trabalhávamos no Banco Itaú, eu na parte de jurídica, ele na parte de auditoria, mas a vida ali estava um caos, jogamos tudo para o alto. E viemos para a fronteira, porque os pais dele têm um sítio aqui em Fronteira. Então a gente resolveu assim, casamos, né, em 87, falou, não vou ficar aqui em São Paulo, não, mudamos, né, para a fronteira. E aqui eu consegui um trabalho antes dele. Eu já entrei como gerente lá na Destilaria Fronteira. E ele ficava numa lojinha que a gente tinha montado e sempre lendo. E a dona Cleusa e a dona Neiva passavam na porta e sempre via ele lendo lá. E perguntaram se ele queria dar aula. E deram oportunidade para ele aqui na João Koch de começar a dar aula. Ele começou a substituir alguns professores. Mas como ele foi num crescente, porque acho que até ele mesmo falava para mim que ele se redescobriu como uma pessoa que gosta de ensinar, né? E aí aumentou a quantidade de aulas. Na época não tinha computadores, as provas eram viradas no álcool ali, né? Eu não lembro nem mais o nome da máquina. E ele foi o primeiro que trouxe computador, né? Então nós trouxemos o computador de São Paulo, aquela impressora matricial, e os alunos assim adoraram, porque as primeiras provas foram feitas numa matricial sem receber a prova naquele cheiro de álcool, né? E foi num crescente. E aí tem toda a história dele que foi desenvolvida aqui, né? Que se eu puder continuar falando, eu já vou descrevendo, né? Porque foi num crescente, gente, num crescente. Enquanto eu trabalhava na destilaria, ele cresceu aqui na escola introduzindo métodos novos de conhecimento, sabe? Então, a formação dele, ele é um ex-seminarista. Então, como ex-seminarista, eu tenho que abrir as parênteses, né? Porque quando você vive dentro de uma época de ditadura, o seminário era um oásis, onde você podia falar de tudo. Então, ele tinha aulas de história, de sociologia, de antropologia, de filosofia, então, fora as atividades mesmo. Então, o aprendizado dele foi muito diferente, por exemplo, do meu. Eu estudei numa escola pública onde foi cortado tudo, filosofia, história, tudo. Eu tinha aula de OSPB, a Organização Social e Política Brasileira. Era o que foi a minha vivência, né? Então, com ele dando aula, depois mudando para cá, eu cresci muito, né, nessa visão toda. Então, aqui na escola, num primeiro momento que eu me lembro mesmo, foi a formação do Grêmio Estudantil. Então, tem mas tem uma galera enorme que é da época do Grêmio Estudantil, que a gente participava de atividades fora da escola para angariar, né, o dinheiro para o Grêmio, que eu acompanhei também. Gente, maravilhoso, sabe? A união dos alunos e tudo que foi feito para a escola, sabe? Muito legal. Legal por quê? Porque o grupo de alunos que participa do Grêmio acaba contaminando, né, de alegria, de vontade de crescer, de conquistas, contagia, né, as outras pessoas. Depois, com o passar do tempo, veio aulas não é aulas bem, né? Mas a parte de teatro, a parte de artes, né? Para
desenvolver também uma outra forma de conhecimento. A Feira de Ciências também, que deu um boom, né? Porque tinha tema, né? Até hoje eu lembro, não é, João? E os temas, um que eu jamais vou esquecer é contar a história através da música, né? E o contar a história, não é só história, né? Tinha ciências, tinha física, né? Todas as outras matérias, mas através da música. Eu lembro disso porque em casa, assim, a gente tem uma coleção enorme, mas é enorme, de discos, sabe? Discos, CDs e tudo mais. Até hoje tem discos que ele deu e fez a feira de ciências. Não foram devolvidos, não quero que devolva também, né? Mas foi assim, maravilhoso, maravilhoso, né? Então, é um tipo de pessoa que contagiou, digamos assim, né? Contagiou não só que a escola, mas ele transcendeu, porque ele foi como secretário, né? Secretário da Educação, e ali cresceu muito. E é uma coisa assim, ele tem uma caminhada tão bonita que do nosso núcleo, do nosso município de Fronteira, né, tem uma pessoa chamada Renato Malvese que trouxe para junto um grupo de excelentes mestres também, vários professores da época. Não vou citar o nome de ninguém para não magoar ninguém, mas foram muitos que fizeram parte da Legião com ele e formou uma geração maravilhosa que a gente tem aqui hoje, né? E é isso. Então, e aí professor, gente, professor é assim, ele é professor dentro da escola e professor em casa, né? Aí o Renato, assim, como o tempo, né? Ele foi diminuindo também, né, a atividade dele aqui na escola, como eu disse antes, ele ficou só com um cargo e depois veio a aposentadoria. Em casa, enquanto ele estava ativo dando aula, pegou também a fase dos nossos filhos de estudar, de prestar vestibular, de fazer o Enem, dele ajudar dentro do Enem as escolhas, né, dar dicas dentro de casa. Na época de pré-vestibular, né, ele dava as dicas de temas de redação, ele acertava todos os temas de redação, ele acertava todas, né? E foi assim, meus meninos, cada um, né, partiu para uma área, e a gente foi diminuindo, né, nossas atividades, e aí ele se aposentou. Com a aposentadoria, a ideia nossa mesmo era viajar e tudo mais, tinha essa programação mesmo, né? E não tendo a escola, mesmo com essas ideias, em casa, dentro de casa, digamos assim, é uma mini escola, uma mini biblioteca, digamos assim, discoteca. Se vocês forem hoje lá, vocês vão ver que tá cheio de livros e discos e tudo mais, sabe? Então, o dia a dia dele era isso, né? Ele sempre estava lendo, ou então assistindo um bom filme, mas com a aposentadoria ele começou a fazer um pouquinho de exercício físico também, né, gente? Então ele fazia parte de limpar o quintal, rastelar, cuidar das plantas. Ele gostava mais de cuidar de planta que eu, né? Ele tinha essa habilidade também. E aí foi gradativamente diminuindo as atividades, mas sempre ligado com a parte de leitura, de artes e tudo mais. Mas aí depois foi o que aconteceu, né? Ele, de repente, ficou doente e, de repente, ele virou estrela. Foi isso. Foi um baque pra todo mundo, né? Tipo assim. Porque foi surpreendente. Repentino, né? Repentino. A gente não... Eu não sei nem explicar para vocês, né? Porque às vezes eu fico me perguntando como não percebi, como ele não percebeu, né? Foi muito confuso. A gente achou que era dengue. Foi muito assim. Você entra no hospital achando que era dengue, né? E depois tem essa surpresa, né? Foi isso.
Infelizmente, né? Nem tudo são flores. Mas, Rita, agora a gente queria saber como foi pra você, como você falou da história dele, ele foi um grande marco aqui na escola João Coppola, né? Não só na escola. Exatamente. Todos amavam ele, era uma grande pessoa. E a gente queria saber pra você como foi receber o convite para fazer a homenagem dele aqui na nossa biblioteca, o quão significativo foi pra você. Ai, gente, olha, é assim, é de emocionar, né? Porque quando a Dolinha ligou, que ela teve a ideia, né, de colocar o nome dele na biblioteca, para mim é assim, é mega significativo, né? Porque o ambiente da biblioteca remete muito a ele? Remete a ele, mas pensa, a biblioteca tem alma, sabe? A biblioteca tem alma. Então, não deve ser tida como um lugar que eu entro para ler livros. Não é isso, né? A biblioteca é muito mais que isso. Quisera cada um ter, né, o seu cantinho de livrinho dentro de casa. E para mim, assim, representa, né? A biblioteca representa toda a história de vida dele, né? Para mim, o Renato, ele perpetua dentro dessa biblioteca, sendo um exemplo, digamos assim, né? Um exemplo para os alunos, um exemplo para os professores, sabe aqui qual exemplo que eu vejo? De luta, de vitalidade, de garra, de buscar se conhecer, de não ter vergonha do que você é, de buscar, de certa maneira, o seu transcender espiritual. Tudo isso está representado dentro da biblioteca, né? Porque a biblioteca não é só livros, né? Não tem só livros. Tem hoje em dia, outros meios de mídia que tem que ser colocado, que tem que ser divulgado, para trazer, assim, esperança, digamos assim, né? Para essa nova geração, né? Que vem aí. Então eu fico muito feliz, minha família fica muito feliz, a família dele, né? Porque eu vindo para o interior, eu convivi com a família dele. Então ele tem a irmã dele, a Márcia, né, o meu cunhado, o Zé, que são muito próximos da gente, a irmã dele, que mora em Rio Preto, a Ana Maria, o Roberto. Então esse é o nosso núcleo, assim, familiar mais próximo, né? A minha mãe, que quando ele se aposentou, ele veio morar com a gente, ela era amigona dele, ela sofreu muito. Então, para mim é isso. A biblioteca, com o nome Renato Malvese, né, para mim vai ser assim, perpetuar tudo que ele fez aqui, né, na escola, tudo de bom que ele trouxe. Rita, como você falou, o Renato foi um grande professor, né, deu aula há vários anos aqui, foi uma ótima pessoa, né, como você falou. E agora a gente queria saber um pouquinho como é que foi a despedida dele da escola, da secretaria. Então, é difícil, né, falar assim de um afastamento, por conta de aposentadoria mesmo, para uma pessoa como ele, né, vibrante e sempre... Gente, a vida dele era a escola, né? Então é difícil, né? Foi muito difícil. Ele era concursado em 2 cargos, né? Então, o primeiro cargo dele, ele já aposentou logo, mas ele continuou dando aula no segundo cargo. Então, ele vinha menos, né, para a escola. Então, foi gradativo, né? O afastamento dele, a adaptação do ficar em casa e dar a aula. Mas quando foi, assim, para encerrar mesmo, gente, chega um momento na vida também, né? Você vai ficando cansado, né? Já não tem mais aquele vigor mesmo, né? Então ele queria mesmo um pouco de tranquilidade. Aí ele se aposentou, a escola fez uma homenagem maravilhosa para ele, aí, né?
Mas mesmo em casa, para e pensa. Uma pessoa ativa, né? Que nem ele, de repente parar, ia ficar muito difícil. E ele gostava do que ele fazia, né? Ai, nossa senhora, vocês não fazem ideia, porque não é para ele, não é só o entrar na sala de aula, não é isso. Em casa, eu vou contar um pouco como que era um professor em casa, né? Porque eu nunca tive uma mesa de cozinha, porque a mesa de cozinha era só com provas para corrigir, livros, caderneta, né? E com a internet, com esse acesso, né, que a gente teve aí há mais de 30 anos atrás, ele começou a usar isso, a pesquisar para trazer novidade. Então não tinha um dia, gente, que ele não ia para o computador para pesquisar alguma coisa para trazer para a escola. Então, por exemplo, filmes. Ele assistia direto, né, enquanto ele dava aula, quando ele ia falar sobre a época da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, né? Ele assistia filme quase que todo dia. Todo final de semana ele tinha um filme para assistir. E era sobre a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra. Essa era a diversão. Para e pensa, né? Ele não ia jogar videogame, entendeu? A gente não saía assim, vamos esse final de semana. Não, eu tinha que arrancar ele de casa, porque meus filhos queriam para Rio Preto comer um Mac, entendeu? Não, vambora, né? Era isso. Então para ele foi difícil, né? De se afastar assim. E foi o que aconteceu, né? Até ele falecer. É isso. Gente, agora eu quero saber um pouquinho sobre como que foi o período que ele esteve na Secretaria de Educação. Pode falar um pouquinho pra gente? Vamos lá. Depois de todo esse, né, carruagem, né, nessa carruagem que ele fez aqui de expandir conhecimento, digamos assim, né, da Escola João Coppi, ele foi convidado pelo atual prefeito Sérgio Costa para ser secretário da Educação, né? E eu lembro bem da conversa na época em casa, né, que o Sérgio deixou assim ele bem à vontade e deu plena liberdade para ele tomar as decisões que quisesse dentro da Secretaria de Educação. Mas para isso ele queria gestores junto com ele, né? Eu falo gestores porque antes não existia gestores, né? Antes toda a área da saúde, educação, obras, tudo concentrava na mão do executivo, do prefeito. Ainda não existia secretário, entende? Eram só assim, tipo chefe de departamento. Quando o Sérgio entrou, ele criou a secretaria propriamente dita com gestão independente. Então, a saúde tem gestão independente, assim como a Secretaria de Educação. Para isso, o Renato pediu gestores. Aí ele pediu especificamente 2 gestores, que foi a Carla Peixoto, né, e a Márcia Lúcia. Elas que agarraram ali, né, o boi pelo chifre para inovar e tudo mais. Quando ele entrou na Secretaria de Educação, não sei se vocês lembram disso, mas nós tínhamos aqui a escola Poliana, né? E a escola na Lagoa Seca. E mais nada. Rita, quando ele entrou na Secretaria de Educação, já era lá no prédio em Furnas ou a secretaria em si? Já era no prédio em Furnas ou era em outro lugar? Não, né? Como eu falei antes, não tinha nada, né? Eu costumo até dizer, desculpa, mas eu vou falar. Antes era o nada. Depois teve um Big Bang, que foi com o Sérgio. E aí implantou o que a gente tem hoje, né? Antes não tinha, antes era só na Lagoa Seca ou então a Poliana. Aí com a nova gestão teve assim um investimento, digamos assim, né? Um investimento na parte física de construção de escolas e creches e na parte de formação também de professores. Foi intenso a parte de formação de professores também, porque não tinha nada.
Então é aí que eu falo que entra a experiência dele, né? De inovar com conhecimento, assim, conhecimento de qualidade. E não foi só isso, né? Não foi só na educação, porque na época que ele entrou, era secretário de Educação e Cultura, né? Então, dentro da parte de cultura, gente, teve mas muito investimento, né? Por exemplo, trazer uma orquestra para a Fronteira foi magistral, foi muito legal. Trazer teatros de marionete, né? Vários ali, foi lindo aqui. Toda apresentação na praça. Isso que eu me lembro, assim, teve o cinema na praça, mas é o cinema, né, com obras que ele mesmo escolhia e achava assim, mais adequado. O próprio desfile da escola, o desfile do Dia da Cidade, né? No Dia da Cidade, lembro que tem aquele desfile bonito, envolvia todas as escolas com os carros alegóricos. Antes era assim, põe os carros alegóricos e vai, né? Não. Mas quando ele entrou, ele teve a ideia de fazer também temas, de contar a história da cidade aqui da Fronteira, né? Foi na gestão dele, inclusive, o resgatar a história de Fronteira. Nessa época, eu não me recordo se ele já era secretário ou se estava na escola, né? Que o Sérgio estava junto, eles fizeram entrevista, inclusive, com o Guerra, esqueci o nome do escultor, que fez o Bernardão. Né? Esse escultor que fez o Bernardão, ele era vivo na época. Então, formou uma equipe, tem uma filmagem, que não sei se está na escola ou se perdeu, vai ter uma filmagem do Renato, o Sérgio que era vereador na época, outros vereadores, eles foram para São Paulo, gravaram com... Ai, gente, desculpa, fugiu o nome do Guerra. Paulo. Não. Deixa. Mas é o escultor da obra. Por que eles foram para São Paulo? Porque ele era o escultor, ele foi, né? Esse senhor já morreu. Ele foi escultor das estátuas que tem em São Paulo, Borba Gata, Mãe Preta, né? E ele é que fez o Bernardão, então tem toda uma história. Quem fez o resgate dessa história? Porque a gente entendia que a Fronteira, ela tem que ter o patrimônio dela, cultural, histórico, preservado. Né? O tempo vai passando, alguém tem que deixar materializado, né? Isso. E não, na época, inclusive, tinha-se até uma ideia de montar museu e tal, não concretizou. Ele basicamente trouxe a arte, né, para a Fronteira? Basicamente trouxe a arte, né? Nas comemorações da escola, salvo engano, eu vou até quando era a época de Feira de Ciências, todos os alunos eram mobilizados para fazer teatro. Tem uma professora aqui que fez parte do teatro aqui, maravilhosa, né? São vários professores aqui que foram alunos dele e faziam parte de teatro. Então, teatro, dança, mas era uma coisa... Né, Oi? As músicas, né, do disco. As músicas. Porque o que era interessante? O interessante não era a apresentação propriamente dita, porque ficava lindo, maravilhoso, né? Mas era o antes. Gente, tinha muita reunião antes. Então, não é só fazer roupa e como vai dançar. Não é isso, né? O aluno, ele tinha que trazer antes a pesquisa daquilo que ele ia fazer. Então, se eu vou falar sobre, a Revolução de 30, né? Eu tenho que pesquisar o que foi a Revolução de 30 antes, para depois fazer um teatro ali, né? Era legal por causa disso. Então, Rita, agora voltando um pouquinho, né? Porque você contou a vida dele como professor, como secretário, aqui na Fronteira. Voltando um pouquinho mais antes, né? Você pode contar pra gente como foi que vocês se conheceram, a vida dele no seminário, essas coisas assim, sabe? Bom, eu sou nascida em São Paulo, capital, né? Ele é do interior
foi fazer o seminário na Aparecida do Norte, foi onde ele estudou. E depois, no seminário, quando estava na época de fazer já, não é bem a ordenação, né, estudar teologia e tudo mais, ele não concluiu o curso, né, porque no seminário é ele e o irmão dele. O irmão dele, ele concluiu todinho o curso, né, para ser padre, mas não quis se ordenar. O irmão dele pegou todo esse conhecimento e foi trabalhar no interior da Bahia, né, com as comunidades eclesiais de base. Então ele tem um trabalho maravilhoso, o irmão dele. Chama Roberto Malvese. Procurem na internet, ele tem um trabalho maravilhoso. Roberto Malvese. O Renato, ele saiu antes, né, porque ele tinha uma visão de igreja, de atuação social da igreja, meio assim, não próxima daquilo que a igreja católica, né, pregava, exigia. Não é o que ele acreditava em si. Tipo, não fazia parte do que ele acreditava da religião. Isso, ele não concordava com algumas coisas, então ele saiu. E não era só eles, eram muitos seminaristas, saíam. Esses seminaristas, eles trabalhavam, né, teve um primeiro que foi e tal, eles trabalhavam no Banco Itaú, na parte de auditoria. E naquele tempo eles precisavam de pessoas que conseguiam redigir um excelente relatório de auditoria das agências, né? Então a auditoria na agência trazia todos os problemas da agência, alguém tinha que colocar isso no papel. Quem fazia isso eram funcionários e, coincidentemente, ex-seminaristas. Então quando ele saiu do banco, ele foi para lá, né? Ele começou a trabalhar no Itaú. E eu também trabalhava no Itaú. Na parte, outro departamento, tal, que é a parte de direito imobiliário do banco, né? E a gente se conheceu numa festa do banco. O banco, ele, uma vez por ano, ele fazia uma mega Olimpíada entre os funcionários, né? Eu participava, né? Eu era jogadora ali, mas tinha também a festa, né? Tinha as raves, digamos assim, da época, né? E a gente se conheceu numa dessas festas aí, né? Então, isso aí, quando que a gente se conheceu para falar, esse é meu marido, esse é meu homem, né? É uma música do Alceu Valença, tá? Nessa brincadeira toda, tocou a música A Manga Rosa, aí a gente dançou muito junto, e dali pra frente a gente foi se conhecendo e nos casamos. Coisa assim de 1 ano. A gente se conheceu, namorou e casou. Né? Até a história de vocês envolve a arte. Foi muito bom. E assim, gente, o Renato no banco, como eu disse, tinha concursos internos, né? E tinha concursos de literatura também. E ele participou. Nos concursos de literatura, ele ganhou 1º lugar, ele ganhou 2º lugar e ele ganhou uma menção honrosa. Eu tenho os textos lá em casa, sabe? E ele colocava pseudônimos, né? Porque você participa desse concurso. Então o banco tinha mais de 5.000 funcionários, né? Mais que isso não faço ideia na época. E muita gente participava, cada um com seu pseudônimo. E o pseudônimo dele era Augusto de Amoras, né? Então é muito legal. E ele ganhou, né? Então ele sempre teve uma veia voltada para as artes, para a literatura, né? Nós tínhamos uma biblioteca enorme em casa também, tem livros maravilhosos guardados ali, né? Ele sempre foi de humanas, nunca de exatas. Não, de exatas era eu. Eu fiz. Não sei se completava mesmo. Foi. Ele era água, eu era o vinho, vocês não fazem ideia. Bom, a primeira vez que a gente saiu, a gente sentou numa pizzaria, né? E aí ele perguntou para mim sobre política, né? Gente, para uma pessoa, né, que estudou na escola pública e que não conhecia nada disso, a minha cabeça era outra coisa. Não, para mim
na minha casa, Maluf tá certo, minha família é malufista. Ele quase caiu da cadeira, né? Ele chegou a verbalizar isso pra mim, ele falou assim, ó, eu acho que não vai dar, né? Não vai estar dando. Não vai dar. Mas não é. É bom, assim, né? A gente era tão diferente. Era tão deu diferente certo. que combinava, né? Combinou. Deu certo. Propósito. Né? Porque Se atrai. Exato. Ele mudou também um pouco, né? Porque ele era muito severo com ele mesmo. E a gente precisa ter um jogo de cintura na vida, né? Ele exigia muito dele mesmo? Muito mesmo, né? E dos outros também, né? Por exemplo, depois que a gente mudou pra cá, a gente foi morar no sítio, então era o pai e a mãe dele, eu e ele, né? Gente, vocês não faziam ideia, a casa era uma casa, sabe aquelas casas de sítio bem velha, né? Bem, a gente começou assim, do nada mesmo, né? Você foi melhorando ao longo do tempo, ele trabalhando e eu trabalhando. Nós ficamos casados lá, sem ter filhos, durante 8 anos. Eu até achei que nem ia ter filho. Quando eu engravidei, nossa senhora, ele, sabe, uma pessoa que transforma, que se transformou? Mudou completamente? Muito. E na escola mesmo, eu lembro que tinha algumas professoras que a gente se reunia, né, final de semana, a Selminha, a Fátima, né, a Miriam, a gente se reunia às vezes, e elas falavam, nossa, o Renato não faz que não se aguenta, né, porque vai ser pai. Vai ser pai. E nasceu primeiro o menino, né, o Matheus, sabe? E em casa, a educação dos meus filhos foi sempre muito semelhante ao que ele pregava aqui na escola, sabe? Pra gente pouco importa se tem um chinelo para pôr, se não tem, se é rico, se não é. Isso não é importante, isso não é importante. O importante é adquirir conhecimento. Porque quando a gente fala assim, por que você não fala estudar? Estudar, qualquer estuda, né? Todo mundo está aqui na escola, sentado ali, está estudando, né? Mas está assimilando? Está entendendo? Está trazendo para a sua vida pessoal? Isso chama conhecimento. Por quê? Porque é seu, né? Ninguém vai tirar de você. Oi? Conhecimento ninguém tira. Nem conhecimento ninguém tira. E alguém tem que ensinar o processo cerebral, né? Desse conhecimento aí. Então, é isso aí. O jovem que entende isso, tá assim, 10 anos luz na frente. Entende? Porque é um arrecadar, vamos dizer assim, né? Fazer o seu tesouro, né, interno, né, aos poucos. Ninguém sai. Quando eu tiver na faculdade é que eu vou ser, né, vou conhecer, vou saber das coisas. Não tem nada a ver. Não tornar alguém, né? Exato, não tem nada a ver. Começa aqui agora e é isso, né? Então isso ele sempre passou para os filhos, né? Então tem outra coisa também. Nós casamos já de uma certa idade, né? Não era jovenzinho. Então, o primeiro filho, eu já tinha 36 anos, ele tinha 38, certo? Então, nunca esqueço, quando ele trazia o Matheus aqui para a escola, que ele entrava de mãozinha dada aqui, né? Os alunos falavam, como o seu netinho é bonito. Não é meu neto, é meu filho. Então, é muito engraçado isso. E a menina, minha filha, a Cecília, ela veio 4 anos depois, eu já tinha 40. Né? Então, assim, sabe aquele casal? Eu acho que é legal. É um casal maduro que, né, teve os filhos. Só não conseguiu acompanhar para as baladas, para festa de peão, para essas coisas que a gente não ia, não tinha como. Não tinha como, não, né? Mas essa parte de trazer, assim, coisa legal para você... Conhecimento, arte, isso, né? Mas tem que ser um jeito divertido, né, gente? Porque também é chato. Eita aí, vai dar. Não é isso. É um jeito divertido. É isso que eu falo, né? E ele sabia ensinar com prazer, divertido, atraía a pessoa. É nesse sentido que eu acho que ele fazia a diferença, né?
como professor. O João até falava que as aulas dele era divertida, né? O jeito dele explicar era diferente, que atraía os alunos, né? A atenção deles. E ele primava por isso, porque a gente conversava depois de um tempo, né, dando aula, porque quando o professor começa, né, qualquer professor, quando ele começa, é difícil, gente, né? Porque ele não conhece ainda como que é a dinâmica, né? A dinâmica de uma sala de aula, como que ele vai se portar para poder entender o aluno, qual é aquele leque, né, de alunos ali, como que eles querem ouvir, é difícil. Então, no começo, ele foi um pouco severo, né? Ele falava isso, eu acho que tem aluno que falava até que ele era muito severo, né? Depois ele teve uma fase que ele percebeu que, falando e contando falando a história do jeito que meio teatral, assim, né? Ele percebeu que os alunos gravavam melhor e iam melhor na prova. Então ele não escrevia mais na lousa. Então ele teve uma fase que ele não escrevia na lousa. Abram seus cadernos e anotem o que vocês quiserem, né? Mas ele percebeu também que tem aluno que não é só, né? Gravando, ele tinha que escrever. Ler também na lousa. Exato. Aí ele começou a passar e escrevia rápido na lousa, não dava tempo de copiar. Então teve essa fase também. Por fim, eram os dois. Ele conseguia fazer aquele resumo bacana na lousa, falando, e depois passava a parte escrita. Era um meio termo, né? Um meio termo. Mas veja, olha que interessante. Todo professor passa por isso, eu acho, né? Talvez no começo o aluno fala, esse professor é chato. Não, não é chato, talvez ele está se adaptando lá, né? Seja no começo da vida, lecionado, né? Na vida de quem leciona. Isso. Então a gente agora vai fazer um bate-papo agora com a Rita. Aquele bate-bola rapidinho, gente. Rita, então a primeira coisa que veio na cabeça da senhora, já me fala. Vamos lá começar com família. O que é a família pra você agora, nesse momento, assim? Família, nesse momento, porque faz pouco tempo, né, também que ele faleceu, família pra mim é estar com meus filhos, mas é uma saudade tão grande. Não tem como não falar isso, né, gente? Eu tenho muita saudade. Sim. E vinda pra fronteira? Nossa senhora, vinda pra fronteira é libertação. Uma nova fase, tudo. Libertação. Sair do caos e vir pro paraíso. A educação. Educação é propósito de vida. Isso é educação. Escola João Cop. O que foi a Escola João Cop na vida do Renato e na sua vida? Tipo, nada de vocês, na verdade. Escola João Cop é família, é alegria, é diversão, é estar junto com um amigo, é aquela mão estendida, porque gente, né? Porque não é só flores, a gente tropeça também, né? E vindo aqui tem... Não, vamos lá, vamos junto. Isso é João Cop. Secretaria de Educação. Nossa, Secretaria de Educação foi... Gente, sabe aquela experiência que trouxe assim, tirou aquela nuvem que encobria fronteira? Ai, desculpa, mas marco. Isso, novo marco. Novo marco. Amigos. Ai, amigos, gente, se a gente não tem amigo, a gente não tem caminhada nessa vida, né? Porque amigo é assim, sabe aquela afinidade? Sim. Afinidade. Amigo é afinidade. Então, amigo é aquele assim, só de olhar, você já olha e você tá sabendo. Se tá legal, se é amigo ou não, a energia da pessoa e tudo mais. Então, amigo é tudo de bom que a gente tem. Renato Pai. Ai, Renato Pai é carinho, é amor, né? Ele sempre, nossa, até os últimos instantes. Ai, gente, eu vou ter que falar isso. Quando o médico mesmo falou do resultado do exame dele, no dia, eu e ele lá, foi a única frase que ele falou. Naquele momento, claro, ele se abalou, mas a única frase que ele falou foi assim: ai meu Deus, o que será de você
e dos nossos filhos. É a única frase. Então, os filhos para ele Era o tudo é ali. tudo. Renato esposo, Renato pai, o Renato a gente falou já dele como pai, agora o Renato esposo companheiro, porque antes de ser o marido ali era amigo também, então o que era o Renato assim em tudo? Em tudo. Bom, em primeiro lugar, do jeito que ele era aqui na escola divertido, ele era em casa também. Então ter um companheiro alegre, gente, é tudo de bom. Então, antes, né, assim, como eu disse lá no começo, né, ele veio com uma cabeça, né, de visão de mundo maravilhosa. E eu era meio que o patinho feio ainda, né? No começo, aquela paixão e tal, não sei o que, gostosão que ele era e tal, né? Mas depois ele me trouxe para a realidade. Então, como companheiro, ele me fez crescer muito, 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 né? E depois de uma certa idade, de uma certa quantidade de convivência, depois dos 20, 30 anos de casado, né, que a gente ia fazer 40, né, já 38, assim, aí você não precisa nem perguntar. Nem perguntar. Já era outra coisa. Outra vibe. Muito Momento mais marcante. Mais marcante. O nascimento dos nossos filhos. O nascimento dos filhos. E uma frase que você nunca vai esquecer. Eu não vou falar uma frase. É uma música. Porque é uma música que representa a nossa vida. Tá? Não tinha como. Foi desde quando a gente namorava que essa música marcou um momento muito importante nosso. E depois ao longo da vida. Até os 40 anos, 48 anos, 38 anos de casamento, né? É uma música que chama Yolanda. Esta canção é mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor. Essa música é que marcou pra mim e pra ele. Vocês dois. E falar em música, você falou no comecinho sobre a música do encontro de vocês. Então essa música, a Manga Rosa, que é essa música pra você? Paixão louca. Começo de tudo. Começo de tudo, é paixão louca. Então pra gente encerrar, né, esse bate-bola rapidinho, eu queria que a senhora deixasse uma coisa da senhora mesmo, algo que te remete tanto ao Renato, tanto à escola, tudo um resumão. Uma frase, algo que a senhora queira, que todo mundo precisaria saber desse momento, vamos falar, resumir tudo o que foi hoje, desde o primeiro olhar até o último momento. Só pra gente já encerrar essa partezinha. É interessante isso, né? Porque cada um de nós tem uma vivência, uma leitura de mundo, né? E a gente só se dá conta disso quando falta aquele amor do seu lado, né? E aí você acaba olhando para trás e fala assim, o que foi a nossa vida, né? E aí a gente não tem como, né? A gente acaba fazendo uma síntese, digamos assim, né? Daquilo que foi. É claro que na minha cabeça passa aqueles momentos que não foram tão bons e que devem ser corrigidos, digamos assim, né? É o aprendizado. Mas também ficaram aqueles momentos maravilhosos, que é aquilo que tem que entoar a nossa vida, né? Então, hoje eu deixaria assim como um legado, digamos assim, um legado do Renato. Se conheça, né? Não tenha medo de cometer erros. Saiba reconhecer aqueles erros. Reconheça-se como um ser humano que merece tudo na vida, tudo. Essa conquista do merecer é gradualzinha. Como eu disse durante o vídeo, essas conquistas dependem do nosso esclarecimento, depende das nossas, do nosso conhecimento, depende da nossa busca, depende do nosso querer. E para mim o Renato foi tudo isso, sabe?
nunca temeu nada, nada. Ele sempre buscou uma solução, mas com serenidade, sem briga, sem isso, porque às vezes é muito melhor você se calar, né? Pode ter a briga, pode ter, porque às vezes tem opiniões tão arraigadas, tem concepções tão arraigadas, e não é a gente que vai mudar. Então, é parar, se analisar e se colocar nesse lugar como uma pessoa que é exemplo. Então, o que eu deixaria assim, uma última frase, né? Procure se conhecer, procure ser o exemplo aonde você estiver, no local que você estiver, sem medo de ser feliz, sem medo de falar não para aquilo que é o mais legal, mas fale não. Por quê? Porque é aquilo que você não quer para você. Saiba analisar, né? Esse é o recado, né? É o legado que ele tem. Então, gente, esse foi um bate-bola com a Rita, nossa eterna esposa do Renato Malvez, nosso eterno professor, e hoje já recebe essa homenagem da nossa escola, que é a biblioteca, em nome dele, e eu creio que, igual a gente estava conversando, ele estará aqui presente nessa inauguração, porque, graças a Deus, tipo assim, a gente tem memórias boas, e as memórias também, se tiver alguma memoriazinha, tipo, brigou, o Renato fez alguma coisa que eu não gostei, mas foi pro nosso bem. Sim. Porque a gente nunca briga ou não faz nada com o outro se a gente não quer a melhor, e eu creio que o Renato sempre fez isso pra melhor de todo mundo. Ele veio, foi um marco tanto na vida de vocês, tanto na vida nossa, e hoje a biblioteca tá aí pra consagrar todo o nome, o que o Renato foi na Escola João Copp. Então, novamente, muito obrigado, obrigada. Viu, pela essa entrevista, por esse bate-bola, por tudo. Obrigada. E é isso, gente. Vocês agora ficam por aí.